Olá! O Além das Montanhas de hoje fala sobre planos e governança na segurança pública, sobre o movimento para uso de evidências e como o Ministério Público deve atuar na tutela coletiva nesta área, da investigação à execução penal. Participa deste programa o sociólogo Cláudio Beato, professor do Departamento de Sociologia e Política da UFMG e um dos criadores do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, que conta com especialistas de diversas áreas da UFMG para a prevenção de crimes. Remotamente conversa conosco o professor Alberto Kopitschky, formado em Direito, mestre em Ciências Criminais, doutor em Políticas Públicas, especialista em policiamento baseado em evidências. Ele foi diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e secretário municipal de Segurança Pública em Canoas, no Rio Grande do Sul. Atualmente é diretor executivo do Instituto Cidade Segura e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também está aqui no estúdio conosco o promotor de justiça Francisco Ângelo Silva Assis, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais. Muito bem-vindos à TV MP, obrigada pela presença de vocês aqui hoje para esse Além das Montanhas, né? Eu vou começar com o professor Alberto. O senhor formulou planos de segurança e prevenção à violência que tiveram êxito, né, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Caruaru, em Pernambuco, Pelotas, Lajeado, Santa Cruz e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu queria saber em que se baseiam esses planos, como é que eles foram implantados, né, quais foram os resultados obtidos. Olá, Laura, muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar falando com todos os amigos e amigas. Olá, doutor Francisco e professor Cláudio Beato, minha referência que muito me inspira nesse trabalho. E os planos que nós temos desenvolvido com os municípios, eles consistem basicamente de nós definirmos de uma maneira integrada entre todas as forças de segurança, de justiça, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, todas as secretarias internas do município e também as forças da sociedade, né? Da sociedade civil, empresariais, de nós nos unirmos, né? Porque todos esses órgãos já atuam muito, obviamente, no tema da criminalidade e da violência, mas de uma maneira muito isolada, né? Cada um fazendo o seu esforço, tratando ali o seu processo, o seu inquérito, fazendo patrulhamento, mas sem uma integração. Então, as prefeitas, os prefeitos convocam todas essas forças. Num primeiro momento, né, nós fazemos um diagnóstico para definir, no máximo, 5 problemas prioritários, perdão, e a partir da definição desses 5 problemas prioritários, nós passamos, então, a analisar, de acordo com as melhores evidências internacionais, quais os tipos de programa que melhor funcionam para reduzir aquele problema. Então, usando esses programas baseados em evidência, que é uma grande, ainda, infelizmente, uma novidade no Brasil. Embora o CRISP tenha sido um precursor, o professor Cláudio, já há mais de 20 anos, mas no Brasil ainda quase não se usa esse tipo de programa. E aí nós usamos programas de aplicação da lei, que vão desde ações de fiscalização municipal, né, com, por exemplo, os problemas de perturbação do sossego, né, as questões de convivência urbana, que muitas vezes são deixadas de lado e tem uma grande influência na sensação de segurança das pessoas, com as forças de segurança, por exemplo, analisando os pontos quentes, né? Porque normalmente um número muito pequeno de pontos ocorre nesses pontos um grande número de crimes da cidade, né? Isso é chamado de lei da concentração criminal. Entre 1 ou 2% dos pequenos segmentos de rua tem mais de 50% dos crimes. Então, nós focamos o trabalho ali nesses pontos. E também, por exemplo, nesses pontos são feitas intervenções urbanísticas também.
iluminação, limpeza, a remodelação urbana mesmo, né? Isso tudo tem muito impacto. E com a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, por exemplo, no tema de homicídios, é usada uma estratégia chamada dissuasão focada, todo um estudo de inteligência integrado para identificar, né, dentro das organizações criminosas, aqueles indivíduos que comandam e mandam que se realizem um grande volume de homicídios, né, e é feito um determinado tipo de trabalho integrado com muita força sobre esses indivíduos, né? E na prevenção também vários programas, por exemplo, treinamento de mães e pais, né, que é uma das metodologias mais baratas e com maior impacto ao longo da vida de segurança pública, por exemplo, né, um curso de 8 encontros com mães e pais que têm bebês ou crianças até 5 anos, programa estruturado no ensino infantil, outra oportunidade muito importante, né, de nós trabalharmos com as crianças, e no ensino fundamental também um programa de educação socioemocional, isso faz a prevenção primária, e depois nós temos um programa também para identificar precocemente os jovens que estão com situações de risco e desenvolver um trabalho muito focado, né, sobre esses jovens, de oportunidades e também do que hoje é chamado de terapia cognitivo-comportamental, né, para ajudá-los a remodelar alguns pensamentos que já podem estar se consolidando, né, equivocados sobre o mundo né, da violência e tal. Então, e aí mais os programas da prefeitura também, que a cidade já faz, enfim, é um grande sistema de prevenção com o objetivo de disputar cada jovem da cidade, né? Nós até perdermos um jovem para a violência, né, ser vítima de homicídio ou ir para um presídio, nós perdemos anos, 10, 12 anos de oportunidades que esse jovem já vinha dando sinais de risco e nós não tivemos condições, né, nós não tínhamos políticas públicas para interferir nesse jovem. Rapidamente, eu queria saber dos resultados de redução de criminalidade nessas cidades. Muito bons, né? Nós tivemos um estudo do professor Túlio Kahn que demonstrou que as cidades que nós trabalhamos nos últimos 6 anos tiveram, em média, quase 60%, 58% de redução de homicídios, o que é 10 vezes maior do que a média das outras cidades do Brasil do mesmo tamanho, né? Então, as cidades têm, por exemplo, Pelotas, 92% de redução de homicídios aqui no Rio Grande do Sul, Caruaru chegou a ter 55%, né, com a prefeita Raquel. Niterói é a cidade que mais reduziu crimes em todo o Rio de Janeiro, roubo de carga e roubo de veículo também na faixa dos 90%, né, tudo com essa integração, algumas vezes com inteligência também, ferramentas de cercamento eletrônico, enfim, várias ferramentas. Então, são resultados muito concretos e que mostram que existe caminho concreto e factível para as cidades fazerem para reduzir a violência, né? E que também isso não é mágica, isso é o uso da ciência, né, do que funciona, do que já se sabe no mundo que funciona, e quando a gente aplica isso, realmente os resultados acontecem. Ok. Professor Cláudio, já que o professor citou o CRISP, né, conta pra gente como é que é a sua experiência com o criador dessa unidade, como é que ela foi, que objetivo que ela tinha quando foi criada, quem que atua nela? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em tão ilustres companhias, né, como o promotor, o Alberto. O CRISP ele é herdeiro de uma tradição dentro da Universidade Federal de Minas Gerais de quase 50 anos de estudos na área de segurança pública. Foi um dos pioneiros, né, na preocupação com essa temática, né? E o CRISP, propriamente dito, ou seja, um centro de estudos voltado para políticas públicas em segurança, ele tem 25 anos, quase 30 já. E qual que era a ideia, né? Inicialmente, né, lá no começo, a gente tinha a ideia de estudar e compreender causas do crime, dinâmicas, etc.
A partir da criação do CRISP, a gente evoluiu, né, na direção de tentar desenvolver projetos de intervenção, de tentar ajudar a melhorar essa situação. Não bastava apenas compreender, mas também ter alguma, vamos dizer, proposição, né, que de fato funcionasse. E ao longo desses anos, de fato, nós desenvolvemos vários projetos, vários programas que foram muito bem sucedidos, né? Por exemplo, a gente começou lá atrás com o desenvolvimento de tecnologias no auxílio da segurança, como o geoprocessamento, né? Isso começou lá nos anos 90 na UFMG e hoje está disseminado aí praticamente em todas as cidades. Mas a gente foi, inclusive, na América Latina, outros países, disseminando esse tipo de tecnologia que é um auxiliar muito importante para a organização de informações, para o planejamento de dados. Podemos dizer que o CRISP é um fornecedor de ferramentas, de estudos científicos, né, de evidências mesmo para a melhoria da segurança pública? E o objetivo é justamente esse, né, porque eu acho que no Brasil, para além, né, da gente tentar compreender, que é muito importante, é fundamental para poder intervir, mas também procurar desenvolver formas de intervenção efetivas, né? A gente precisa urgentemente disso e, vamos dizer, o mecanismo básico, né, do qual o CRISP partiu já lá nos anos 90, e que o professor Alberto, né, tão bem ilustra no livro dele, é a organização de dados, de informação, de conhecimento, né? Na área de segurança isso ainda está muito atrasado, né, conforme o professor falou, ao contrário do que aconteceu em outras áreas como a saúde, como a educação, né, que são áreas muito calcadas no conhecimento, na ciência para desenvolver as suas políticas e programas. Na segurança não, na segurança ainda tem muito palpite, tem muita, enfim, ideias pré-concebidas, tem muitas coisas que não funcionam e se insiste em funcionar. Bom, a gente está vivendo um momento hoje, né, no Brasil, muito ilustrativo disso, né? Ainda continua-se fazendo as coisas como há 30, 40 anos atrás, sempre não funcionam, né? Então, a ideia do CRISP é justamente trazer o conhecimento da universidade em diversas áreas, né? Nós temos medicina, estatística, ciência da computação, né, para tentar resolver alguns desses problemas. E ao longo, né, desse período, a gente formou muitos gestores na área mas também muitos estudantes de mestrado, muitos doutores, muitos mestres, enfim, são dezenas, né, quase que centenas ao longo desses anos, analistas criminais, né, para trabalharem tratando dessas bases de dados, tivemos mais de 1.500 no Brasil e na América Latina, né, e também concebendo e desenvolvendo projetos que são, vamos dizer, hoje referência, né, no Brasil, como por exemplo de controle de homicídios, o Fica Viva, um projeto muito importante, muito bem avaliado, com resultados. Nós temos projetos de integração através do uso e compartilhamento de dados, de informação. Nós temos, enfim, uma gama grande, né, de intervenções e de focos de interesse, como o sistema prisional, né, como o Ministério Público age e assim por diante. Ou seja, trazer um pouco, né, essa temática para ser compreendida da forma mais científica, da forma mais, vamos dizer, clara, né, para os gestores e para aqueles que tomam decisões na área de segurança. Doutor Francisco, o tema desse programa, né, que é a governança em segurança pública, foi debatido no evento de 60 anos do Conselho de Criminologia e Política Criminal, que o senhor coordenou aqui no Ministério Público, né? Que ideias foram compartilhadas neste congresso? Olá, Laura. Cumprimentar também, uma honra estar aqui ao lado do professor Cláudio Beato, do professor Alberto, ambos aí expoentes, né, de uma visão, vamos assim dizer, recente, mas importantíssima para a atuação do Ministério Público. No Conselho de Criminologia nós estamos lá com outros colegas, né, tivemos um grupo de trabalho para a organização desse evento, né, o professor Canedo, que é um colega, procurador de justiça também, muito empenhado, né, professor Gesso, que é conhecido do Fórum Brasileiro, e trouxemos membros do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são também os percussores, né, que tratam dados, evidências como bases para a atuação de órgãos de segurança pública, né, que eu classifico o Ministério Público também, uma instituição tão múltipla, ele também faz parte da segurança pública. O Ministério Público precisa exercer a tutela coletiva da segurança pública, né, cuidar nos seus vários níveis de ministérios públicos, da governança, né, a governança em rede,
interarticulada, né? Muitas vezes induzida, inclusive financeiramente pelo governo federal. Foi isso que nós tratamos no evento, né? Nós temos incontáveis polícias, né? O professor Renato Lima, presidente do Fórum, né, traz lá a conta de 86 polícias, de mais de 1.500 organizações que trabalham com aplicação da lei, né, com uso de poder de polícia. Então, nós temos diversos modelos, né, onde a palavra segurança é empregada no nosso modelo constitucional, né? Tivemos uma formatação não tão sistêmica, né, da segurança pública ali prevista no artigo 5º, no artigo, os direitos sociais no 6º, e o artigo 144, com outra comissão na Constituinte, formatando talvez instituições ainda arraigadas de princípios e uma modelagem anterior à Constituição de 88, enquanto a comissão que tratou do artigo 5º e 6º, a visão mais progressista da sociedade, de redemocratização, pelo menos formalmente uma redemocratização, que foi pensado ali. Então nós temos um sistema que não muitas vezes está amplamente conectado, né? Nós temos polícias com atribuições distintas, com ciclos medianos de atuação, né? Uma polícia que faz a ostensividade, a prevenção não é a mesma que faz a investigação. Essas grandes macro discussões, por vezes, são trazidas também, no Congresso não foi diferente, né? As carreiras policiais, muitas vezes a carreira, por exemplo, da Polícia Militar, ela tem uma carreira para praças, tem uma carreira para oficiais, então isso tudo é trazido, né? Os professores também, Marcos Rolim, Daniel Cerqueira, trazendo uma visão crítica em relação ao encarceramento em massa, a nossa insistência na política de combate às drogas, né, que muitas vezes passa... Mais de repressão mais, do que de... Mais de repressão, né, olvidando... De medidas sociais, né? Medidas sociais, por exemplo, nós tivemos planos de segurança pública, né, hoje reeditado como PRONASSE 2, que chegou, ainda tem parte da lei 11.530 em vigor, né, em parte ali ainda está prevista a necessidade de foco em público jovem, é o grande público que mata e morre no Brasil, né? Geralmente de áreas conflagradas, esse é um foco também, né? Áreas classificadas como aglomerados ou conhecidas como favelas, público vulnerável, pessoas em situação de rua, egressos. Então isso tudo precisa ser foco e eu tenho certeza isso está sempre na produção do fórum, a produção estatística, de dados, as discussões analíticas, e isso tem que ser trazido para o Conselho de Criminologia, tem que ser trazido para a sociedade mineira e ser trazido para o Ministério Público. Ok. No próximo bloco, então, nós vamos falar sobre o Movimento Mundial de Segurança Pública baseado em evidências. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, agora para falar sobre os avanços proporcionados pela segurança pública baseada em evidências, que é uma tendência mundial. Professor Alberto, o senhor escreveu um livro sobre isso, né? A criminologia experimental, a prevenção ao crime baseada em evidências. O que ela permite, como é que ela tem sido aplicada no Brasil e no mundo? Muito obrigado também pela oportunidade de divulgar, né? Mostrar um pouco do livro. E eu procurei fazer... claro, nós temos livros muito bons no Brasil, né? Professor Cláudio, professor Marcos Rolim e tantos outros, mas eu achava que faltava um livro com características de material didático mesmo, né? Mais visual, mais atrativo, mais esquemático, né? Então, eu procurei reunir, ao longo de 7 anos de trabalho, todas as evidências que nós tínhamos no mundo, ou todas as possíveis, né? Revisões sistemáticas, que são estudos que reúnem todos os experimentos já feitos sobre um determinado assunto, né? Na verdade, são 170 tipos de programas
que eu consegui reunir evidências desde prevenção, né, como eu falei antes, na primeira infância, passando por toda a infância, juventude, né, na área da prevenção, que é muito avançada. Hoje nós já temos no mundo uma ciência sobre como prevenir a violência, né? Algo que ainda não é conhecido no Brasil. Nós ainda no Brasil, com exceção, ressalto novamente, por exemplo, do CRISP, a grande maioria das universidades brasileiras ainda trabalham muito uma análise sobre o problema da violência. E a gente discute muito pouco soluções, né? O que funciona, quais as evidências que a gente tem, né? Então, depois da prevenção, o livro trata sobre urbanismo, né? Hoje nós temos um conjunto de tipos de desenhos de cidade, de intervenções urbanas que a gente pode fazer e que tem grande impacto sobre o crime, como a iluminação, parques públicos, determinados desenhos dos parques, intervenções em terrenos baldios e por aí vai, alguns desafios como as moradias populares, né, os condomínios muito grandes e assim vai, né, um conjunto de evidências sobre isso. Também sobre policiamento, né, que vai desde quanto tempo uma patrulha deveria ficar num ponto quente, né, para ter o melhor impacto. Hoje nós já temos esse conhecimento muito avançado no mundo sobre vários detalhes, né, do policiamento ostensivo, da investigação, da perícia, o que funciona melhor, e também no âmbito da justiça criminal e da ressocialização. Nós temos um grande salto nos últimos 20 anos no mundo, um modelo sobre como reduzir a reincidência criminal, né? A gente ainda acredita no Brasil que o trabalho e a educação para o preso, que são muito importantes, né? Mas que eles sozinhos são capazes de mudar, né, uma estrutura de comportamento, de pensamento, né? E, na verdade, não é capaz. Então, esses novos programas que vêm sendo construídos no mundo e têm demonstrado efetividade de até 40% para reduzir a reincidência. Então, eu compilei tudo isso no livro para ajudar a fortalecer aqui no Brasil esse movimento que vem ajudando as grandes cidades do mundo e muitos países a terem uma grande redução da violência, né? As grandes cidades da Europa, dos Estados Unidos, algumas da América Latina, vêm tendo os menores índices de violência da história da humanidade, muito porque estão usando todo esse tipo de evidências para prevenir a violência. Professor Cláudio, o CRISP é um dos programas que usa essas evidências, né, para melhoria na segurança pública. Que resultados já puderam proporcionar? Olha, esse tema das evidências é um paradoxo que nós temos no Brasil, né? Porque a gente vive num mundo em que os dados são a moeda corrente, enfim, das transações comerciais, das transações sociais, as evidências e dados empíricos, elas são a base, enfim, de tudo o que, enfim, se faz em termos de desenvolvimento econômico, de aumento da segurança, de combate a diferentes tipos de crimes que têm surgido. No entanto, né, no Brasil, isso ainda está muito aquém, deixa muito a desejar. A gente ainda funciona numa espécie de curandeirismo, né? A gente trabalha aí na base, enfim, de uma certa bruxaria para tentar resolver os nossos problemas. O CRISP, desde o seu início, ele teve como base justamente atuar com base em dados. Sempre foi a nossa perspectiva, não ideologizar essa discussão, que é muito ideologizada, é uma das formas de curandeirismo que a gente tem, essa ideologização que nós temos, enfim, de soluções fáceis, mágicas, balas de prata, né, de um lado e de outro, e cujo resultado é que é pouco, enfim, é repetir mais do mesmo, né? Então o CRISP sempre tentou fugir disso e para isso produzindo conhecimento, por exemplo, sobre estratégias, né, que eram implementadas e que funcionavam, né? Por exemplo, essa coisa do uso do geoprocessamento é uma das grandes revoluções que a gente tem em termos de planejamento, né? E nós tivemos várias análises, várias teses, enfim, estudos mostrando como isso era importante para reduzir em determinadas áreas quentes, né?
Agora mesmo, né, a gente está discutindo um tema junto com enfim, uma pesquisadora japonesa sobre, além dos pontos quentes, como é que é o roteiro que as viaturas fazem pode impactar também no crime. Então, desde coisas mais operacionais, né, até outras coisas que são centrais dentro do problema da segurança pública, como, por exemplo, o Fica Vivo, que era um projeto que chegou, né, justamente atuando dessa forma multidisciplinar, envolvendo prevenção, mas ao mesmo tempo a dissuasão qualificada, né, muito inspirado em modelos internacionais que já funcionavam, né, e que a gente trouxe, traduziu, adaptou, enfim, aqui. Né, e na avaliação de estudo, né, o tema da avaliação é um tema super importante para nós. Né, nós temos vários pesquisadores que já escreveram artigos, enfim, usando técnicas experimentais, semi-experimentais na avaliação, né, e que são poucas ainda no Brasil. Né, vamos dizer, estudos que resistem às análises mais sofisticadas em termos, né, de busca de resultados, etc. Então, qual que é a vantagem de se estar na universidade? Infelizmente, né, o doutor Francisco, né, a gente está tentando resolver. A vantagem é que a universidade é um local onde se produz muito conhecimento em diferentes áreas. Né? Nós temos, por exemplo, estudos feitos... E essa colaboração é essencial, né? É fundamental e é o que acontece no mundo inteiro. Né? Aqui, até hoje, ainda é vista com certa desconfiança, enfim, que eles não têm muita coisa prática, operacional para apresentar, e que não é verdade. Né? A gente tem desde, né, o Instituto do Professor Alberto, mas também instituições acadêmicas que têm muitas coisas que podem se apresentar em muitas áreas: engenharia de produção, ciência da computação, estatística aplicada, né, aos fenômenos sociais, medicina. Né, cada uma traz a sua contribuição. Agora mesmo, né, nós estamos com um programa junto com a Guarda Municipal para os guardas aprenderem, né, técnicas para lidar com a violência doméstica, que é um tema extremamente complexo. Nós trouxemos pesquisadores de Portugal, né, da Espanha, justamente para ver como é que eles lidavam com isso lá fora. Né? No Brasil, a gente ainda está muito incipiente ainda no desenvolvimento dessas técnicas, deixando um pouco ao sabor, né, do tirocínio dos próprios agentes, que vão tentar, cada um à sua maneira, de acordo com a sua sensibilidade, maior ou menor, tratar desse problema. Então, esse tipo de coisa, né, são coisas que eu acho que a gente tem que começar a aprender, e a colaboração das universidades é fundamental. Né? Isso não pode ser um tema, né, por exemplo, você não discute na saúde, né, quer dizer, até se discutia se vacina funcionava ou não, mas você não debate seriamente esse tipo de coisa. O conhecimento científico é fundamental na área de saúde. Né? E, infelizmente, na área de segurança não. Né? Agora mesmo a gente está vendo as maiores crises que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, são temas que estão sendo resolvidos sem base empírica, sem dados, sem investigação. Isso, em parte, é a falta de colaboração, né, que ainda existe, prevalece nesse governo, né, com as academias e centros de pesquisa. Doutor Francisco, o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial. Como é que as polícias estão se portando mediante essa possibilidade de uso de dados científicos para reduzir a violência policial? Isso é bem aceito pelas corporações? Pois o Ministério Público tem esse papel de induzir também, né? É uma grande função. Nós estamos no Centro de Apoio de Direitos Humanos, que também abarca apoio comunitário e controle externo da atividade policial. É importante dizer, né, isso que o professor Cláudio vem dizendo, né, que nós estamos aí nesse processo de buscar cada vez mais esses parceiros da academia, das instituições de ensino, pesquisa e extensão, né, para que possamos trazer estudos, evidências para balizar essas ações no controle externo. Né? Que o controle externo ele não é só repressão. Né? O controle externo, o promotor de justiça já tem por atribuição a promoção da ação penal, cuidar em parte das investigações, isso é uma grande função. Mas o controle externo ele é muito mais do que isso. Então nós precisamos usar dessas fontes. Por exemplo, nós temos um acordo de cooperação técnica com a Fundação João Pinheiro. Né? Produzimos aí, juntos com os pesquisadores, o professor Zílio, Batitucci, Amanda, um apanhado do crescimento em Minas Gerais, né? Que, embora numa escala menor em relação a outros estados, ele tem o mesmo acompanhamento desde 2009, 2013, numa crescente,
onde nós chegamos num pico de 166 mortes produzidas por intervenção penal em 2017. Esse ano estamos próximos de 150. E esse estudo pegou todos os apanhados que poderiam correlacionar e chegou à conclusão que, por exemplo, 36% das pessoas que se envolvem em eventos que causam letalidade estavam desarmadas, né? O local do confronto em Minas Gerais não é um confronto com pessoas amplamente armadas, beliculosas, de organizações criminosas, né? Se dá em grande parte no dia a dia, em ocorrências ordinárias, né? Na resposta a um crime em andamento, né? Ou numa abordagem rotineira. Então o controle externo também tem que se preocupar com isso, com toda... Uma das ferramentas que agora o Ministério Público está apoiando é o uso da câmera, né, pelos policiais, o uso da câmera no uniforme. É um tema que eu estou até tratando hoje com a Polícia Militar, que nós estamos Como é que tem sido? Buscando uma resposta, né? Eu comungo da opinião do professor Cláudio, não tem bala de prata, não são as câmeras, o professor Alberto está trazendo incontáveis outras possibilidades de intervenção. Não é só um instrumental que ainda está sendo aplicado, tem uma perspectiva boa, né? Tem alguns estudos bons, inclusive para nos indicar, como um estudo feito por uma pesquisadora americana, nos indicando que no Rio de Janeiro, grande parte dos policiais sabotaram praticamente, né, o uso da câmera. Isso é a indicação da pesquisa. E em Minas Gerais nós queremos ter essa perspectiva. Nós tivemos uma pulverização de alguns equipamentos, tiveram recursos do Ministério Público, do nosso fundo, e agora nós estamos buscando como nesses primeiros 6 meses, a contar de janeiro desse ano, isso se aclimatou. Se esses equipamentos foram absorvidos, se eles estão sendo utilizados efetivamente para uma maior acuidade criminal. Isso é um instrumento importante para garantir que a ação do policial seja empregado de forma correta, por exemplo, sem interferência do racismo, que muitas vezes é observado em ações policiais. Sem sombra de dúvida, tem um grande potencial, mas eu preciso que tenha um acomodamento para aquele que está atrás das câmeras, o ser humano policial, né? A questão de cultura policial, né? Para que ele não lute contra a tecnologia ali em si posta. Né? Entenda que isso pode beneficiá-lo também, né? Na sua relação. Que a ação foi correta. Inibindo o conflito ali que pode ser evitado, uma resistência passiva por parte daquele que eventualmente vai ser abordado, vai permitir a academia fazer pesquisa, né? A gente está falando aqui de racismo estrutural, a gente sabe que na Inglaterra, de cada 10 pessoas abordadas pela polícia, 7 são negras, né? Às vezes se tem uma compreensão muito equivocada do que é racismo institucional, estrutural, fica se pensando, não, meu policial, ele não é preconceituoso, ele é negro também, mas muitas vezes você vê pessoas negras de baixa instrução, jovens, sendo autores, e eu estou falando no campo aqui da relação com a polícia, e sendo vítimas. Né? Então é preciso ter equipamentos também para nos permitir formatar estatística, para nos permitir trazer convencimento, sem esse preconceito que o professor Cláudio Beato está trazendo. Né? Que a câmera ela pode servir para isso tudo, não é bala de prata. Nós temos uma grande perspectiva, mas estamos insistindo com a Polícia Militar na necessidade de metodologia, de mensuração. Então tivemos um primeiro experimento agora, e estamos tendo reuniões e tratativas para talvez modificar um pouco, para que isso possa cada vez mais servir como instrumental, assim como vários outros equipamentos tecnológicos. Né? O professor falou muito bem das questões de georreferenciamento, né? As questões de comando e controle que vem sendo pensada pelas instituições, a questão da produção estatística pela Polícia Civil. Esses instrumentos por si só não são isoladamente panaceus para todos os males. Nós precisamos, sobretudo, a última coisa que eu quero falar, modificar o elemento humano, né? Modificar aquela lógica da força, aquela lógica de que eu produzo só com crença, né? Tradicionalmente a polícia sempre agiu assim. Professor, como é que isso pode ser mudado? Olha, de diversas maneiras, vamos dizer, a mudança, ela pode se dar num nível macro, enfim, mas também em atividades do dia a dia das polícias, conforme o promotor está colocando. Um dos grandes dilemas é justamente você acostumar, né, os agentes à introdução dessas novas tecnologias, que vão desde as câmaras, mas você tem o próprio, né, uso de dados e base.
No nível macro, a gente precisa também criar um contexto estrutural possível para isso, né, através da discussão sobre o papel das polícias, reforma das polícias, o tipo de formação e qualificação, coisas que não estão sendo discutidas, não foram discutidas há 40 anos e não estão sendo agora discutidas, que seriam fundamentais, porque com isso a gente poderia ver as formas mais interessantes de você ter esse compartilhamento de dados, de informações, esse tipo de parceria mais qualificada, né? Isso é interessante, né? Esse tipo de mudança tem sido discutido muito nos Estados Unidos a partir dos casos de violência policial. Do George Floyd é um dos que mais discute, mas, por exemplo, uma das soluções que lá está se discutindo, se debatendo muito, é a questão de você retirar um pouco do orçamento das polícias e destinar isso mais para os projetos de prevenção, né? Isso é fundamental, porque os policiais, eles, na verdade, têm uma grande massa de recursos mal utilizada em projetos que não funcionam, né, e que poderiam estar dando mais resultados se você investisse mais, né, em alguns desses mecanismos que o professor Alberto chamou a atenção, de mediação, enfim, de interação com as vítimas e agentes da violência. Ok. Daqui a pouquinho, no bloco final do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre o uso do estudo de evidência para reduzir a violência, por exemplo, contra as mulheres, pessoas LGBTQIA+, a letalidade entre jovens e a reincidência no crime. Já, já. Chegamos ao bloco final do Além das Montanhas, que hoje discute a governança em segurança pública, e agora para falar sobre o que deve ser feito para reduzirmos as estatísticas que colocam o Brasil no topo vergonhoso do ranking de violência contra as mulheres, contra pessoas LGBTQIA+, e contra jovens negros de baixa renda. Professor Alberto, a segurança pública baseada em evidências pode mudar esse quadro? Com certeza. Pedir desculpa só a todos que nos escutam, que eu estou com uma faringite, então por isso a voz um pouco ruim. Mas com certeza, né, hoje nós temos muitas evidências no mundo, por exemplo, no tema da violência contra a mulher, as evidências que têm sido feitas mostram que de 3 a 5% das mulheres vítimas de violência sofrem mais de 80% da violência numa cidade, por exemplo. Então, essas mulheres acabam sofrendo violência reiterada, grave, ao longo de muitos anos, né? Como nós temos um volume muito grande de mulheres vítimas de violência, né, na nossa sociedade machista, as polícias e as prefeituras, os governos não conseguem identificar, e nós somos muito reativos nesse modelo tradicional de segurança, então a gente não para analisar os dados e identificar esse volume de mulheres que sofre o maior volume de danos e que nós deveríamos fazer um esforço redobrado sobre essas mulheres, que isso provavelmente provocaria, né, uma queda no volume geral, né, de violência, de dano sofrido, e sobre esses agressores, né? Essas pessoas que deveriam receber muito mais atenção. E nós deveríamos ter, a partir daí também, um conjunto de programas de empoderamento, né, para essas mulheres, bons programas, né, programas longos, para que a gente pudesse trabalhar. E também, só para dar um exemplo, né, o tema da Patrulha Maria da Penha, que ficou, que o Brasil, né, usa muito hoje, que as polícias fazem. Nós temos, por exemplo, evidências que mostram que se a patrulha, a visita a essa mulher vítima de violência que ligou para a polícia, se ela é feita até 72 horas antes, depois do chamado, com um policial ou uma policial e uma assistente social, por exemplo,
né, nós temos uma queda da reincidência criminal. A partir de 72 horas, se essa visita é feita, aumenta a reincidência criminal. Só para dar um exemplo, né, do quanto que nós já temos de conhecimento que deveríamos estar usando, né, formulários de avaliação de risco, capacidade de detectar essa violência nos postos de saúde, integrar os dados com a Secretaria de Saúde, né, os chamados do SAMU, e estruturar uma grande mesa na cidade, né, de análise desses casos mais graves e também, né, alguma coisa de programas de prevenção específicos para jovens, né, desde a violência no namoro, nas escolas, né, a gente poder desenvolver as habilidades, tanto em meninos quanto em meninas, capazes de mudar essa realidade. E um outro tipo de programa que tem uma boa evidência é o treinamento e a mobilização, a organização de mulheres em comunidades, por exemplo, né, para que elas se unam e passem a fazer uma mobilização contra o machismo, enfrentar esse assunto, né, em bares, nas casas das pessoas, para desnormalizar a violência contra a mulher, né? Nós temos que ter muito cuidado com algumas soluções de mediação que estão sendo feitas no judiciário com boa vontade, eu entendo, de magistrados, muitas vezes, e promotores, mas as evidências também mostram que se a gente erra a mediação em casais onde há um determinado tipo de violência mais grave, a gente piora essa reincidência criminal, né? Assim como a prisão. Nem sempre, não é para todo o perfil de homem agressor, embora isso seja uma conquista muito importante, né? Em alguns tipos de casos, nós temos muitos experimentos no mundo, por exemplo, para homens pobres, negros, a prisão por agressão, se não é uma agressão reiterada e grave, ela vai disparar a reincidência criminal, porque esse homem nunca mais vai ter um emprego, né? Então, nós precisaríamos desenhar para cada perfil um determinado tipo de uma boa política pública de punição, de responsabilização, mas adequada para os diferentes níveis de risco e os diferentes perfis, né? E só para o racismo, né, que nós falávamos no bloco anterior, né, nós, infelizmente, por exemplo, os cursos antirracismo não têm mostrado evidências nas polícias, né, cursos rápidos, de 8 horas, assim. O que nós precisamos, e tem mostrado isso nos experimentos feitos, por exemplo, na Polícia de Nova York, com mais de 5.000 policiais que passaram por cursos, né, eles melhoram a sua análise sobre o racismo alguns dias depois, mas ao longo dos anos seguintes eles cometem, né, os mesmos vieses contra negros que cometiam antes, né, ou com os grupos que não fizeram os cursos. Mas nós temos cursos que o que a evidência está demonstrando é o seguinte: o policial tem que treinar o mesmo volume de horas que ele treina uso da força, tiro, né, intervenções, e que ele precisa treinar, e que é muito importante, mas também de técnicas de desescalada, de relacionamento justo, adequado com as comunidades, como interpretar psicologicamente uma pessoa que ele está atendendo, que está com raiva, que está em algum surto psicológico, né? Ele tem que ter um conjunto de ferramentas, né, para que ele não escale essa situação de violência e que ele vai escalar sempre muito mais contra negros, né, pelo viés do racismo, que não é explícito, é implícito, está dentro de nós, né, pela nossa história social, né? Então, só que esses cursos têm que ser reiterados 30, 40 horas por ano, no mínimo, né? E mecanismos de controle social, né? A gente precisa, e a Polícia de Nova York, cito novamente como exemplo, tem um conselho, né, de cidadãos de todos os grupos sociais que recebem essas queixas e fazem uma análise preliminar, né, sobre que tipo de punição ou treinamento os policiais deveriam receber, né, um controle externo. Isso é algo essencial nas democracias.
Isso não existe em ditaduras, né? Em ditaduras comunistas, por exemplo, não há isso, mas há isso em democracias liberais, né? Um controle externo das polícias é essencial e, por fim, só a transparência de dados. Nós não temos, e saúdo muito o trabalho que o Ministério Público, né, vem fazendo, o doutor Francisco, porque nós não temos dados no Brasil, por exemplo, de qual o uso da força que as polícias fazem, fora tiro, no máximo, e normalmente é só a letalidade. A gente não sabe quantos tiros as polícias deram, né, quanto o uso da força física foi feito, algemação, o uso de outras técnicas, né, que é o que a própria lei George Floyd está trazendo nos Estados Unidos, a obrigatoriedade do registro. O saque da arma já é um uso da força, por exemplo, necessário, mas que a gente precisa contabilizar, porque também sabemos pelas evidências que um número, em geral, né, um número muito pequeno de policiais que comete um grande volume de uso abusivo da força. Então, se a gente tiver esses dados, né, a sociedade puder enxergar esses dados, a gente vai aprimorando, né, vai excluindo aquele policial que não tem condições, né, de estar cumprindo as funções policiais e melhorando o relacionamento da polícia com todos esses grupos vulneráveis. A legitimidade da polícia é essencial para uma boa política de longo prazo de redução da violência, né? Então, temos muitas ferramentas, muitas evidências que podem ser usadas no Brasil para reduzir a violência. Ok, então vou pedir para a gente comentar isso, né? Essas informações que o professor trouxe aqui, professor Cláudio. Eu sempre costumo dizer, né, porque a ideia da segurança pública é uma espécie de mosaico, onde você tem várias peças de um quebra-cabeça, tá? O professor Alberto está trazendo aí várias coisas, a gente tem várias outras peças também no âmbito da polícia, mas também no âmbito da justiça, no sistema prisional, né, o próprio Ministério Público. O nosso grande desafio hoje no Brasil é saber o que é que esse quebra-cabeça está mostrando para a gente, ou o que nós gostaríamos de montar, né, em torno desse mosaico de peças, evidências e ferramentas que a gente tem. Nós não sabemos disso. Por exemplo, eu diria que duas estratégias centrais que a gente teria que talvez, né, montar nesse quebra-cabeça. Primeiro, acabar com a guerra contra o crime. Isso aí é um desastre que a tem... repressão, a guerra. Os grupos organizados, o tráfico, não adianta. Nós vivemos numa situação de guerra e vários temas correlatos de letalidade, de corrupção, né, enfim, de uso excessivo da força, né, eles estão relacionados a esse tema. A Colômbia, por exemplo, acabou com isso. Eles só conseguiram controlar os grandes cartéis quando acabaram com a guerra contra os cartéis. Enquanto eles estiveram combatendo, trocantismo não funcionava, né? O que eles fizeram? Criaram uma grande unidade, né, de inteligência para lidar com isso. Oscar Naranjo, que inclusive foi vice-presidente depois da Colômbia, foi encarregado de montar com isso, e com isso eles também focaram nas lideranças, não em acabar com o tráfico, nem em acabar com o uso de drogas, mas focando nas lideranças. Agora, o que isso significa? Você tem que ter... O quebra-cabeça tem que estar te indicando alguma imagem do que você espera. Então, eu diria que uma delas é a guerra contra o crime, com todos os efeitos nefastos que isso traz, né, para a sociedade hoje. E o outro aspecto tem a ver com a base social que vai dar sustentabilidade. Ou seja, nós temos que ter uma política de segurança pública que seja aceito pelas pessoas, que elas legitimem aquilo, que elas acreditem nela. Não no sentido de reiterar, né, a brutalidade ou a coisa. Não, elas se sintam seguras, né, com aquilo que está sendo feito aonde elas vivem, né? E aí você tem todo um sistema que precisa ser remontado, né, precisa ser discutido, onde entra, né, a gente raramente discute o sistema de justiça, né? Nós temos problemas sérios em relação ao Ministério Público e às polícias. Nós temos problemas sérios em relação ao que nós queremos das prisões, o que nós queremos. Vamos seguir jogando gente lá para dentro indefinidamente ou vamos discutir seriamente uma outra legislação, né, que permita você ter mais flexibilidade na alocação, né, dessas vagas. Nós temos problemas com o sistema judicial, né? Os juízes ainda estão muito distantes, o próprio Ministério Público tem muita dificuldade, né, de se aproximar mais do problema criminal. Né? Tanto é que a gente tem no Ministério Público várias
especializações que não tem nada a ver com crime, né? Sendo que em outros países eles são basicamente voltados para o crime, né? Ou para o controle da atividade policial. Nós temos aí essa questão das polícias, que é crucial, tinha que estar sendo discutido, como é que você faz a reforma. E, ao contrário, quando a gente olha a big picture, né? O quadro, nós estamos vendo o movimento todo andando no sentido contrário, né? Estamos vendo polícias que estão caminhando no sentido de autonomizar-se cada vez mais, né? Nós estamos vendo legislações, por exemplo, que estão sendo discutidas no Congresso, que querem jogar mais e mais pessoas dentro do sistema prisional, né? Nós estamos discutindo, ou não estamos discutindo ainda, como a justiça pode entrar de forma, né, mais estruturada aí nisso, ou seja, né, retomando o tema central, nós temos que ter o quadro aonde essas coisas vão serem contempladas. Isso é fruto de uma política e é o que vai dar resultado em relação à segurança pública. Aonde não se fez isso, vai se seguir enxugando gelo e fazendo as mesmas coisas, mais do mesmo, sempre igual nós fazemos frequentemente. Doutor Francisco, o Ministério Público atuando nessa tutela coletiva da segurança pública, né? Atuando na investigação até a execução penal, isso pode ajudar? Eu concordo inteiramente com o que o professor Cláudio disse, e ainda acrescento, às vezes não é enxugar gelo, é produzir números criminais, né? Usar o sistema carcerário do estado de coisas inconstitucional como está, é produzir criminalidade organizada, nós temos estudos nesse sentido. Usar o Ministério Público de uma forma desinformada, é o que o professor Guaraci Linguardi falou, né? Quando ele falou para o Marrei, foi ser consultor lá do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público como olho de vidro, aquele que recebe bitolado todo o trabalho policial e faz uma produção ali pouco sistematizada. Nós precisamos controlar mais essa seleção, que muitas vezes é feita mais pelo órgão de base, de atuação ostensiva, Polícia Militar, controlar o que de prioridade para o Ministério Público enfrentar. Saber das necessidades investigativas, né, customizar isso conforme as necessidades das respectivas comarcas. Atuar no controle externo, nós temos previsão, por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público, que hoje está em revisão, né? Só com a resolução 129 isso foi frustrado, né? Nós precisamos ter o Ministério Público próximo da investigação em relação à letalidade, o Ministério Público que cuide do local de crime, se aquilo deve ser encarado como socorro de vítima ou como remoção de cadáver, que cuide da perícia, que crie elementos suficientes de convicção, né, que cuide de suas atribuições para que as suas distintas atribuições não atrapalhem o Ministério Público, assim como o Ministério Público da França está imediatamente ali, o Ministério Público americano, né, nós tivemos agora com o Ministério Público de Miami, né, o promotor é promotor 24 horas, né, está imediatamente ligado à ocorrência criminal e já trabalhando com as polícias, já peticionando em juízo. Isso acontece como? É um programa de governo? É o que precisa? Eu acredito que mudanças institucionais também. A gente precisa muito da academia, muito da produção teórica, de doutrinas, para que a gente produza esse convencimento interno também. Acho que segurança pública tem defeitos de toda a ordem, toda a cadeia, né, da investigação e execução penal, e não é um problema só de polícia. Temos muitas críticas, mas acredito que precisamos, no Brasil tem muito pouco trabalho científico comparado com outras nações, da América do Norte, Europa. Nós precisamos de muita pesquisa, de muito ensino e de muita proposição. E esse movimento agora vem para isso? Nós temos um sonho de ter um observatório no Ministério Público, congregando várias instituições de pesquisa, de governo, como eu citei, João Pinheiro, CRISP, né, a PUC, né, o professor Sapori lá, uma grande inspiração, né, para que possamos aglutinar isso e a gente buscar trazer essas diferenças, né, porque muitas vezes a gente não controla o processo legislativo, as corporações, os seus interesses perante o parlamento, mas é possível um amadurecimento institucional do Ministério Público para fazer melhor. Bom que nós já estamos unindo aqui as forças, né? Começando, Instituto de Cidade Segura, CRISP, Ministério Público, quem sabe daí pode partir uma iniciativa que integre as instituições nesse sentido. É essa a ideia, né, doutor Francisco? É essa a ideia. Oxalá que possamos conseguir. Pelo menos energia nós temos. Ok, muito obrigada. Nossa parte nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Isso. E eu espero tê-los aqui mais vezes para a gente continuar trazendo esse debate, né, para o público, que é muito importante. Obrigada, professor Alberto, pela sua participação. Professor Cláudio, muito obrigada. Doutor Francisco, mais uma vez, né? Muito obrigada. E a você que esteve nos assistindo. Continue ligado na TV MP, nossa programação é contínua, 24 horas. Eu volto em breve. Até.